noite, queridos. Eu quero falar um pouquinho com você sobre alguns momentos em que nós vivemos, e eu sei que todos nós já passamos por momentos assim, que são oportunidades em que a gente, situações, oportunidades, às vezes são eventos em que nós estamos, em que a gente experimenta um ambiente espiritual diferente. É como se a gente tivesse numa dimensão diferente. Pode ser num culto, às vezes pode ser num momento do nosso a sós com o Senhor, às vezes pode ser num evento, num congresso, num encontro, mas um momento em que a gente costuma até brincar e dizer assim, parece até que os céus, desceram e estão baixinho. A gente tem uma sensação de que parece que alguma coisa no mundo espiritual está mais intenso, o volume está mais alto, está mais acessível, está mais perto, está mais potente a presença de Deus, o agir de Deus, a sensação de presença de Deus. Eu não vou perguntar quantos já sentiram isso, porque eu acho que isso acontece com muita frequência. E independe se é um lugar determinado, se é um culto normal de domingo, se é um momento em que você tem com o Senhor, de uma experiência específica. Alguns momentos são marcados por essa experiência de que, eu até coloquei o tema de volume alto, parece que o volume está mais alto, da presença de Deus. Do sentir Deus presente. Eu lembrei de algumas situações que recentemente eu soube na mídia. Por exemplo, no início do ano, todos nós ouvimos falar de um avivamento que houve nos Estados Unidos, em algumas capelas muito simples de algumas universidades nos Estados Unidos, que não tinha nenhum pregador proeminente, nenhum grupo de louvor especial, mas eram jovens universitários que se reuniam para adorar ao Senhor, e havia uma presença de Deus, e durante dias, eu não sei nem quantos dias no fim se tornou, e em vários lugares aconteceram isso. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que dizia que de um estádio em Portugal, de jovens adorando ao Senhor, católicos, protestantes, adorando a Deus. E davam uma ênfase muito especial pelo fato de ser Europa, um país, um continente de países muito frios espiritualmente. E a gente vê situações assim acontecendo pontualmente, situações em que a gente vê que parece que há uma dimensão diferente, parece que há um mover diferente. Às vezes pode ser uma pequena reunião com poucas pessoas, às vezes pode ser um culto normal, mas há uma coisa diferenciada, há uma sensação diferente, há um discernimento espiritual de uma presença diferenciada ali. E eu quero ler um texto que me chamou a atenção, que está lá em Lucas 5. Nós vamos ler a partir do 17. Lucas 5, 17. E eu imagino que tenha acontecido alguma coisa assim. E eu quero analisar com você sobre essas, vamos colocar assim, essas visitações, esses momentos especiais. Deus, um mover, uma sensação muito única de Deus. Eu vivi já alguns momentos na minha vida assim, que eu me lembro de uma presença de Deus muito, muito especial.
E coisas assim, em coisas muito corriqueiras, em situações muito corriqueiras. E como que é especial? Olha só o que Lucas vai dizer. Nós vamos ler o versículo 17 e depois nós continuamos lendo o restante, mas eu quero parar um pouquinho e analisar o versículo 17. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, falando Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vamos parar aí um instantinho e pensar. Lucas está escrevendo que num daqueles dias, porque essa era a rotina de Jesus, ele saía e ele ia ensinando a palavra por onde ele passava. E à medida que pessoas necessitadas iam cruzando o seu caminho, ele ia orando, curando, expulsando demônios, à medida da necessidade das pessoas. Era o seu dia a dia, durante 3 anos e meio foi esse seu dia a dia. Mas Lucas diz assim, naqueles dias, havia um poder, havia alguma coisa na sua cabeça e nem entrar na questão teológica da coisa. Mas vamos parar para pensar aqui o seguinte: Jesus era Deus, é Deus, certo? O Espírito Santo estava com ele o tempo todo. Por que Lucas escreve que nesses dias, de uma forma muito particular e especial, havia um poder especial sobre Jesus? Dá um nó na cabeça da gente, ainda não? Mas vou explicar, calma, ninguém vai sair daqui com dúvida, fiquem tranquilos. Primeira coisa que a gente tem que entender, Lucas não estava nesse dia, nesse evento. Lucas escreve, é um dos últimos a escrever, é um dos últimos evangelhos a ser escrito, o último foi João. E ele escreve um estudo aprofundado, baseado em relatos de pessoas que estavam presentes nos acontecimentos que ele relata. Ele não contava assim, ouvi dizer, não. Ele entrevistava as pessoas que estavam presentes e aí, baseado num estudo muito científico, muito acurado, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Tanto é que o Evangelho de Lucas é um dos mais pontuais, os mais assim, específicos nos seus detalhes, porque Lucas fez um estudo muito aprofundado para escrever o Evangelho de Lucas. Ele não estava presente, mas ele escreve. E quando ele faz esse apanhado de relatos de pessoas que estavam caminhando com Jesus nesses dias, ele faz essa observação. Havia um ambiente especial, um ambiente espiritual especial com Jesus naqueles dias, mais do que era o normal. E havia essa companhia do Espírito Santo de uma forma muito potencializada, que fazia com que ele orasse por pessoas, ele ensinasse de uma forma diferenciada. O poder de Deus já estava sobre Jesus desde o início, sempre. Ele é o próprio Deus. Quando nós lembramos do início do ministério dele, nós vamos lembrar que quando ele foi batizado no Rio Jordão, há um momento muito significativo em que, quando ele desce as águas, ouve-se uma voz como de trovão, a voz de Deus Pai dizendo: "Este é meu filho amado." E na mesma hora vem uma
uma pomba, que era a figura do Espírito Santo, e desce sobre ele. É o único lugar na Bíblia que a gente vê a Trindade num quadro, num momento, numa cena específica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ali. Então o Espírito Santo estava o tempo todo com Jesus. Mas havia uma potência maior, havia uma dimensão maior, havia algo de extraordinário nesses dias. E Lucas diz: naqueles dias, o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Naqueles dias, em particular, havia algo especial. Havia uma intensidade maior, havia um volume mais alto, havia uma atmosfera de milagre, de presença de Deus de uma forma mais presente, mais firme. E Lucas percebe isso quando ele começa a conversar com as pessoas que andaram com Jesus naqueles dias. E eles disseram: olha, não sei explicar o que, mas havia alguma coisa especial acontecendo naqueles dias. Havia uma coisa potencializada ali. E eu quero te perguntar, hoje, depois de Atos 2, a descida do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo entre nós. No meio da igreja, dentro de nós, você que aceita Jesus, o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita na igreja. Mas há momentos em que há essa potencialidade, há esse volume mais alto de presença de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que é que você faz quando há esses momentos? Você consegue perceber quando há esses momentos especiais? E o que você faz com isso? O que você faz quando essa intensidade é maior? Quando há esses momentos de presença de Deus muito especiais? Você cria expectativas quando você vai estar numa situação como um culto? Ou quando você se ajoelha na sua cama, do lado da sua cama para orar? Ou quando você abre a sua Bíblia no seu momento devocional? Você cria expectativa para uma presença, para uma visitação especial de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos, queridos, ser sensíveis a essas oportunidades, a esses momentos, a esses ambientes. Eles acontecem quando a gente menos espera. Um daqueles dias, começa a se sentir que alguma coisa especial estava acontecendo. Jesus estava ensinando, como ele fazia todos os dias. E como todos os dias, era extraordinário. Mas naquele dia, havia um peso maior. Havia uma presença maior. Havia uma sensação de Espírito Santo maior do que nos outros dias. A gente hoje vive num tempo, meu querido, que muitas coisas ao nosso redor nos roubam a sensibilidade espiritual. Hoje, quando nós começamos, eu falava sobre deixar de lado coisas que podem nos impedir de nós estarmos 100% num culto como esse. Porque às vezes a coisa está acontecendo ao nosso redor, mas a nossa mente, nosso coração já foi roubado, já foi sequestrado. E nós estamos em qualquer outro lugar, cozinhando feijão em casa, pensando na conta de amanhã, fazendo não sei o quê. Queridos, eu falo isso porque acontece comigo. Como é difícil às vezes você concentrar de novo e dizer: não, esse é um momento especial. Pode ser que nada esteja acontecendo, eu não esteja sentindo nada, mas esse é o momento. E se for acontecer alguma coisa extraordinária, eu quero absorver, eu quero sentir, eu quero estar alinhado, como o pastor Júnior pregou na semana passada. Eu quero estar alinhado com isso. É algo diferente.
pode ser em qualquer momento. Mas como é fácil a gente perder essa sensação. Como é fácil a gente se perder nesse sentimento, nessa sensação espiritual de que Deus está agindo. Lucas, quando ele ouve atentamente, ele ouviu muitas pessoas para poder escrever o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele observa que todas as pessoas disseram que havia alguma coisa extraordinária naquela ocasião especial. Havia um nível diferenciado de unção naqueles dias sobre Jesus. E quando a gente vai ler o texto, em português a gente não tem muita noção, porque o texto diz que, lá no finalzinho diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Para a gente parece um título normal, o poder do Senhor. Só que ele aqui usa dois termos em grego que são um reforçando o outro. Ele usa o Kyrios, que é Senhor, e ele usa Dínamos, que é poder. Senhor já é poder. Ele usa as duas coisas para reforçar, como dizendo o Senhor de poder, ou o poder do Senhor, reforçando. O Senhor naquele dia tinha mais poder, digamos assim, do que o normal. Ele estava naquele dia no azeite, digamos assim. Havia uma coisa extraordinária. Senhor ele já era, de fato. Poder do Espírito Santo ele já tinha, mas naquele dia a coisa estava Kyrios Dínamos, estava poderosa, digamos assim. O poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vamos ver o que acontece nesse dia, que a coisa havia um ambiente de presença, havia um ambiente celestial, havia uma presença de reino ali, de uma forma muito específica. E olha o que acontece, vamos ler a partir do 18 em diante. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Nesse ambiente, quem é que percebe esse ambiente favorável? Esse ambiente de uma dimensão espiritual diferenciada. Primeiro, Lucas, que nós já vimos. Ele é o primeiro que, quando ele faz esse relato histórico, ele faz questão de deixar escrito que havia, de fato, algo diferenciado naqueles dias, naquela reunião em particular. Ele é o primeiro, no versículo 17. Agora, quem mais? Segundo a multidão. Diz o texto que havia uma multidão enorme dentro da casa, fora da casa. Uma casa, naquela época, uma casa
nos moldes do Novo Testamento, era uma casa que dava mais ou menos assim umas 50 pessoas em pé, todo mundo apertadinho dentro de uma casa normal daquela época. Então a multidão estava ali, havia uma sensação na multidão de que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. No ensino de Jesus, na forma de Jesus ensinar, as pessoas eram atraídas. Claro que haviam ali aqueles que eram curiosos, que queriam ver o que ia acontecer, mas haviam aqueles que sentiam que havia alguma coisa extraordinária. Havia um ambiente diferenciado. Estavam ali em busca de sentir, de ver alguma coisa extraordinária. A casa estava lotada de gente, provavelmente do lado de fora, muitas pessoas também. A multidão, ainda que alguns curiosos, sentia que havia algo extraordinário acontecendo. Os textos 18 e 19 falam de 4 homens. O texto aqui fala de alguns homens, mas Marcos, que fala também do mesmo episódio, ele fala de 4 homens. 4 homens percebem o ambiente espiritual e eles resolvem agir. Eles estão ali, eles percebem o ambiente e eles devem ter pensado assim: nós precisamos ir para casa buscar o Joãozinho, o amigo paralítico, e a gente tem que dar um jeito de trazer esse amigo para cá, porque há um ambiente, há uma sensação, é um ambiente de presença de Deus. A gente tem que trazer ele aqui de alguma forma. E o primeiro grande desafio deles é ir em casa e buscar aquele paralítico. O texto diz que eles voltam trazendo o paralítico numa cama. E aí, grande desafio: como é que entra na casa cheia de gente? Não dava nem ninguém em pé, que dirá uma cama entrando com um paralítico. Desafio grande. Então aqueles homens não se dão por satisfeitos. Eles podiam virar paralíticos e dizer assim: amigo, sinto muito, a gente tentou, não é má vontade da gente, vamos levar você de volta porque não tem condição de entrar. Não podia fazer isso. Mas aqueles homens estavam assim, na convicção de que eles tinham que levar o amigo paralítico até Jesus. De alguma forma tinha que acontecer alguma coisa. E eles então arquitetam um projeto para conseguir fazer com que aquele paralítico chegasse até Jesus. Naquela época, as casas tinham uma eira, que era como se fosse uma parte em cima, onde se faziam os trabalhos domésticos. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e era geralmente assim: a casa tinha um forro de terra, né, de barro com folhas e coisas assim, e uma telha. Então eles sobem pela eira, provavelmente uma escada externa, e eles pensam exatamente onde seria o local onde Jesus estaria. E ali eles abrem um acesso exatamente para onde Jesus estava, para poder descer aquele paralítico. E na minha cabeça, porque eu sou criativa, tem esse problema. Eu pensando assim, o dono da casa, como deve ter ficado feliz, não é mesmo? Daqui a pouco você olha e tem alguém destruindo o telhado da sua casa. Olha que alegria, não é? Eu pensando, a Bíblia não diz, Lucas também não entrou nesse detalhe. Eu fiquei curiosa de saber o que deve ter acontecido. Ele deve ter amado a ideia, né? E fiquei pensando também, e se esses 4 deixam cair o paralítico lá embaixo? Também fiquei pensando nisso, porque eu penso todas essas coisas quando eu estou estudando. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eles removem aquela parte da eira
E eles conseguem finalmente, gente, olha quanto desafio, olha quanto impedimento. Deixa eu te falar uma coisa, se fosse você continuaria com esse desafio para levar uma pessoa querida? Com certeza era um amigo muito querido, porque era desafiador, até Jesus. Imagina a cara de alegre do povo que estava ali ouvindo, que interrompe tudo, né, gente? Acabou. Mas Jesus estava falando um negócio, já parou no meio, acabou com a história ali. Mas eles não estavam nem aí, porque o que era importante era que aquele paralítico fosse curado, era isso. O ambiente era aquele, o momento era aquele, tinha que se aproveitar. Eles entram nos desafios, eles correm o risco. Então você tem a multidão que está ali simplesmente bebendo ou simplesmente observando o que estava acontecendo, mas você tem um grupo de pessoas que vê um problema e se articula para resolver o problema. Nós precisamos trazer esse amigo, porque ele precisa desse encontro aqui. Ele precisa desse ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem essa sensibilidade de quando há um ambiente diferente? E o que você está disposto a fazer quando esse ambiente acontece? Você está disposto a correr riscos? Você está disposto a sair do seu conforto para que outros sejam alcançados? Você vê a necessidade e você se move para que aquela necessidade seja suprida? Porque é isso que esses homens fazem. Eles tomam posicionamento por fé, vão lá, e não há impedimento que faça com que eles desistam no meio do caminho. Eles armam um plano complexo, e eles completam o seu plano e conseguem que Jesus fica tão assustado que Jesus para tudo, vê a fé daqueles 4 homens, e Jesus diz assim: estão perdoados os seus pecados. Eu imagino, aí vem a minha criatividade, né? Bob, quem é da época do Bob, eu sou meio Bob, eu viajo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, os 4 pensando, né? Uma dificuldade para colocar essa cama lá embaixo, e Jesus vira e diz assim: estão perdoados os seus pecados. Mas não era esse o objetivo. A gente queria que ele fosse curado, né? Mas Deus sabia, Jesus sabia exatamente o que precisava primeiro. A cura primeiro precisava ser no espiritual, para depois então haver uma cura física. Esses homens veem então Jesus dizendo: levanta, anda, toma o seu leito, e eles então saem dali com aquele homem andando completamente curado. Esses 4 homens, eles são um exemplo de uma postura de liderança. Eles veem a necessidade, eles percebem o ambiente, eles veem que há uma necessidade, eles são movidos a resolver aquela situação, eles armam aquele plano para resolver aquela necessidade, e eles não se impedem por nada, eles vão e fazem, eles são proativos. E aí eu fico pensando, aqui muito entre nós, uma pessoa que é líder, meu querido, nem sempre ela é líder porque alguém disse: olha, Eliandro, você é líder, de hoje em diante você é líder. Ele é líder porque ele é líder, porque Deus levantou ele líder. Nem sempre ele tem uma patente, um título, alguém disse que ele é líder. Ele sente aquela necessidade, ele sente que existe uma carência, e ele se levanta para resolver aquela necessidade.
ele vai e faz, e não fica esperando que outros façam. Às vezes há muitas coisas dentro da igreja, meu querido, que que as pessoas veem que há necessidade e ficam esperando que alguém se levante para fazer. Às vezes coisas pequenas, às vezes coisas grandes. Eu sou geralmente uma das últimas que eu saio daqui. Às vezes eu fico conversando com um, com outro, e às vezes eu saio catando copinho, catando garrafa, e eu fico pensando, meu Deus, será que ninguém passou e viu e se sentiu incomodado de que tem uma sujeira ali? Ou será que passa e pensa assim, não, tem alguém que é responsável por fazer isso, alguém vai fazer. Percebe a diferença? Tem aqueles que estão ali no meio da multidão, participando daquele momento com Jesus. Mas 4 homens têm o DNA de quem é líder. Percebe a necessidade, se dispõe, vai e faz. Alguém falou assim, vocês 4, presta atenção, vai lá e busca o paralítico e traz. Não. Os discípulos falaram para eles fazerem isso? Não. Eles viram a oportunidade, eles viram a necessidade, eles se moveram, foram e fizeram. Olha a diferença. Um líder não é aquele que necessariamente tenha um título, que alguém chegue e diz assim, de hoje em diante, toda vez que você vir um copinho no meio do estacionamento, você pega o copinho e você joga, olha a revelação, hein? Não é? Revelação. Pega e joga no lixo, eis que te digo, a partir de hoje você vai ser catador de copinho. Precisa disso, gente? Eu estou dando um exemplo assim aleatório, mas quantas outras coisas que às vezes a gente vê e a gente fica esperando, e às vezes a gente fica naquela assim, mas cadê o pastor? Mas cadê os servos? Será que tem que ter alguém designado para certas coisas? Ou se você percebeu que há uma necessidade, você se dispõe a fazer? Foi o que esses 4 fizeram. Existia uma necessidade, eles foram e se dispuseram a fazer. Naquela situação, haviam muitos impedimentos, mas eles não desistem. Eles entendem que havia ali uma necessidade e que eles eram as pessoas para se resolver ali. Eu achei muito interessante como nós tivemos a nossa festa da roça e como as coisas funcionaram assim. Cada um ajudando da medida que podia, com doação, nas barraquinhas, participando na montagem, participando durante a semana, participando depois. É assim que as coisas precisam funcionar no reino de Deus. Cada um fazendo um pouco. Naquela situação havia muitos impedimentos, mas eles se arriscaram. Eles encontraram uma estratégia, foi difícil, eles não desistiram e eles conseguiram chegar até lá. Eles perceberam o ambiente da coisa e eles fizeram, tomaram uma atitude, tomaram uma decisão. Meu querido, às vezes a decisão que a gente precisa tomar é uma mudança na nossa própria vida, é uma mudança na nossa casa. Às vezes a decisão que a gente precisa tomar é levantar do banco e vir até aqui à frente, não por mim ou quem está aqui pregando, mas diante de Deus, de tomar uma posição. E às vezes a gente não tem esse posicionamento como desses 4 homens diante daquele ambiente. E aí a gente entra e sai em momentos de presença de Deus gloriosos e tal, e nada muda. Porque estamos ali e nada muda. Às vezes a gente está como uma multidão, né? Só ali, ou observando, ou curtindo o momento, mas sem fazer nada. E aí a gente tem também o paralítico nesse contexto. O paralítico também, dentro das suas limitações, também estava agindo em fé, porque ele podia muito bem dizer assim, não, eu não quero ir.
eu já estou cansado de tentar, e eu já tentei várias coisas, vários tratamentos, não deu certo, não vou mais para canto nenhum, quero ir. Mas ele, dentro das limitações dele, quando os amigos chegaram e quiseram levar, ele disse: vamos sim, porque eu creio que pode acontecer alguma coisa. E ele foi. Então ele teve uma postura também de fé naquela situação. E ele recebeu a cura dos seus pecados, o perdão dos seus pecados e a cura pela sua paralisia também. E aí a gente vê por último, um último grupo de pessoas que são os religiosos. Esses abençoados, né? Que estavam lá só observando, analisando a questão doutrinária, né? Que linha teológica Jesus estava tomando? O que Jesus estava ensinando? O que havia? Eles estavam doidos para pegar Jesus pegar numa situação. Então, estavam observando o que Jesus falava. Ficaram felizes da vida, porque quando Jesus fala, estão perdoados seus pecados, eles falam: beleza, pegamos um álibi aí bom, que isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Então ele já está condenado diante da lei de Moisés, porque ele não pode perdoar pecados. Agora veja bem, meu querido, as coisas estão acontecendo, o paralítico está andando, o teto está caindo na cabeça de todo mundo, e eles estão fazendo o quê? Observando a questão doutrinária, estão vendo o que Jesus, se eles gostavam, se não gostavam, se aprovava, se não aprovava. Feliz da vida porque Jesus fez um movimento que, de acordo com eles, facilitava a condenação de Jesus. As coisas acontecendo e eles alheios a tudo o que estava acontecendo. Graças a Deus que não é nenhum de nós, não é mesmo? Graças a Deus. Mas existem algumas igrejas por aí, algumas pessoas, irmãos por aí, em outros lugares, que quando as coisas estão acontecendo, os irmãos estão só observando. E não só observando, mas julgando, condenando, pensando: ai meu Deus, tem necessidade da irmã fazer tanto barulho? Ai, não gosto desse cântico. Ai, mas tem necessidade dessa palavra? Meu Deus do céu, será que a pastora não está vendo o horário? Né? São os fariseus, não é ninguém daqui, graças a Deus, que estão ali observando. Ai, não gosto que levanta a voz. Ai, não, fala muito mole. Ai, não, demora muito. Ai, não gosto desse cântico. Ai, não gosto quando fulano ministra louvor. A coisa está acontecendo, o ambiente é aquele, e está ali observando, julgando, criticando. A coisa está acontecendo, o paralítico sai pulando. E o que interessa para os religiosos? Saber onde podia pegar Jesus numa controvérsia, numa situação. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós somos assim. O ambiente é especial, a presença de Deus, aquela coisa que você sente muito especial. É a oportunidade, meu querido, de muita coisa mudar na sua vida. Você tomar algumas decisões importantes na sua vida. Mas muitas vezes você está ali, você está o crítico. Isso eu concordo, aquilo eu não concordo, eu gosto daquilo, não gosto daquela parede preta. Por que é parede preta? Podia ser rosa-choque, à la Barbie, eu acho. Combinaria com o momento, não é? Enfim. E o ambiente passa, meu querido. O tempo passa. Vão aqueles religiosos felizes dar a vida para casa porque conseguiram pegar Jesus numa controvérsia. Não mudou nada na vida deles. Concluindo, a igreja de Jesus, meu querido, tem vivido, tem visto, Deus tem sido bom, momentos em que a gente sente a presença de Deus, dias sobrenaturais, momentos em que a gente sente que
há um mover especial, há um volume mais alto, há uma dimensão especial. Às vezes a gente está muito descuidado, a gente não está mais sensível a esses momentos. Porque tem tanta coisa na nossa cabeça, tanto corre-corre, tanto problema, tanta coisa, que a gente já nem sente mais esses momentos especiais. Movimentos de presença, ambientes diferenciados. Hoje, meu querido, essa palavra é para te alertar. Eu quero te alertar para que você seja mais sensível. Às vezes existem situações acontecendo ao nosso redor, como nessa situação. Lucas viveu tempos depois, escrevendo, e no relato ele percebeu que naquele dia havia alguma coisa, um poder extraordinário. A multidão, muitas vezes sem compromisso nenhum, percebeu que havia uma coisa especial. Aqueles 4 homens disseram: tem alguma coisa especial aqui. Vamos lá pegar o Joãozinho, que o Joãozinho tem que estar aqui, nesse momento. O paralítico nem sabia direito o que estava acontecendo. Eu vou, tem alguma coisa especial, eu vou, estou lá. Mas haviam aqueles que estavam completamente indiferentes, mais preocupados com a sua doutrina, com a sua maneira de pensar. Hoje eu quero te convidar, meu querido, a ser mais sensível. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes naquele seu tempo com o Senhor, particular, lá sozinho, você e Ele, o Senhor tem te visitado no cicio, naquela calmaria, e você não tem escutado e você não tem percebido, porque você está tão agitado com tantas coisas, como Elias, o profeta, que não soube discernir a voz de Deus no vento tão tranquilo que veio. Ele esperava alguma coisa muito forte. Muitas vezes Deus tem te dado oportunidade e você não tem sido sensível ao ambiente. Você não tem sido sensível ao que Deus tem falado com você, tocado você. A exemplo desses 4 homens, meu querido, há necessidade que a gente perceba o momento, a unção do momento, o que está acontecendo, onde há necessidade. E você se apresente para suprir a necessidade que existe. Como esses 4 homens que se apresentaram. Nós precisamos buscar esse paralítico. A gente tem que dar um jeito de colocar ele aqui dentro de alguma forma. Ele precisa ser alcançado. Às vezes, querido, poucas coisas, simples coisas, Deus fala com você, que você pode fazer, mas você fica esperando outra pessoa. Deus levanta outro. Deus chama o pastor para ir na casa de fulano para visitar. Deus chama a irmã fulano de tal que ora por todo mundo. E é você, meu querido. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar você a fechar seus olhos. Você que está em casa também. Feche seus olhos. Há momentos que a gente precisa ter essa sensibilidade. Deus fala, Deus se apresenta no meio de uma tempestade, de um vento forte, de uma voz forte, como no batismo de Jesus. Mas Ele fala às vezes no cicinho, no pé do teu ouvido, aquele sentimento de presença de Deus que você não quer nem se mexer para não perder aquele momento. O que você faz nessa hora? O que é que Deus está sussurrando para você, meu querido?
Hoje talvez seja o dia que você precisa ativar ou reativar essa sensibilidade, porque você tem estado adormecido e as coisas têm acontecido ao seu redor e você não está percebendo. Então, se hoje é o dia de você reativar, eu quero te convidar a estar clamando ao Senhor: Deus, me dá maior sensibilidade. Eu tenho andado tão no natural, nas dificuldades do dia a dia, nas circunstâncias, nas lutas, tantas coisas. Tem me colocado no modo natural e me tirado do modo sobrenatural. Se hoje é o dia que você precisa fazer essa mudança, eu quero te convidar, se você quiser, fica à vontade de vir à frente ou ficar no seu lugar, fique à vontade. Se hoje é o dia que você precisa tomar uma posição como esses 4 homens, de ser mais ativo, de ser mais proativo, de ver as necessidades e se apresentar para ser útil no reino, mais do que você já tem sido. Essa palavra é para você. Nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor, e eu quero te deixar livre. Se quiser vir à frente, se quiser ficar no seu lugar, fique à vontade, mas responda ao Senhor aquilo que Ele tem falado com você. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que
Santo, abre os nossos ouvidos. Abre nossos ouvidos. Queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos ser proativos quando o Senhor muda os ambientes, quando o Senhor muda o volume ao nosso redor, que possamos não só ter um momento de nos sentir bem, de sentir vontade de chorar, de gritar, de ter emoções, mas que isso de fato traga mudanças concretas na nossa vida, na nossa família, no nosso caráter, na nossa caminhada contigo, Senhor. Isso tem que ter um reflexo na nossa vida, tem que nos mudar de alguma forma, tem que nos mudar como igreja, senão não tem sentido, é só coreografia. Ah, Deus, move entre nós, não desiste de nós, continua mudando os ambientes em que nós estamos, continua se fazendo presente, continua nos dando essa oportunidade e nos mostrando os próximos caminhos, o que precisamos fazer, como devemos nos posicionar. Deus, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes nós somos sim, como esses religiosos críticos, somos julgadores, estamos mais olhando a performance ao nosso redor e deixamos de sentir o Senhor ao nosso redor. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, a nossa forma de achar que nós somos melhores, a nossa forma é melhor, o que a gente acha, o nosso gosto é melhor. Perdão, Senhor, perdão. Perdoa porque a gente perde tantas oportunidades. Que possamos como igreja ser esse tipo de igreja que o Senhor se agrada, que o Senhor se agrada de vir visitar, de o Senhor se agradar em estar de uma forma mais potente, mais presente, mais sensível, e que a gente corresponda ao que o Senhor deseja com essa visita, com esses momentos. Nós te pedimos, Senhor, que cada um de nós possamos refletir sobre tudo isso que foi dito, em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor. Amém.